Irmãos, abra sua Bíblia junto comigo no livro dos Salmos, capítulo 144, versículo 1. Hoje nós vamos fechar a série de mensagens que tem por título Tempo de Guerra. Salmo 144, 1. Salmos 144, 1. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que este tempo, ó Pai, se constitua em um grande marco na nossa vida, para que possamos tomar decisões para... Amém. Podem sentar. Na primeira mensagem, falamos sobre tempo de guerra, tempo de oração. Nós precisamos nos preparar para a guerra e como o texto de Efésios, capítulo... Pela manhã falamos tempo de guerra, enfrentando o mundo. Vimos os pilares do mundo e como nós, com atitudes espirituais e práticas, conseguimos enfrentar o mundo de frente. À noite, falamos sobre tempo de guerra, resistindo ao diabo. Vimos algumas características do diabo e vimos que a atuação dele é limitada. Mas, sendo um inimigo extremamente perigoso, nós devemos resistir. E vimos domingo passado como fazemos isso. E hoje, fechando essa série, nós falaremos sobre tempo de guerra, fugindo da carne. Carne. A carne, irmãos, é o inimigo mais perigoso que temos. A nossa natureza pecaminosa é o inimigo mais perigoso que temos. Por quê? Porque em relação ao mundo, nós vamos ao mundo. Em relação ao diabo, ele vem a nós. E em relação à carne? A carne está em nós. E ela está o tempo todo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. E por isso é um inimigo que nós não temos como enfrentá-lo de frente. Não temos como resistir. Em relação à carne, irmãos, nós temos que fugir. Por quê? Porque ela sabe de todos os nossos defeitos. Essa natureza pecaminosa que se originou no pecado de Adão, quando ele resolve não acreditar em Deus e comer do fruto, ele se corrompeu por completo e, por extensão, todos nós que somos filhos de Adão. Essa natureza pecaminosa que nos acompanha o tempo todo foi herdada de nossos pais, que herdaram dos nossos avós e assim sucessivamente. A carne está em nós e por isso nós devemos vigiar o tempo todo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que há uma batalha interna acontecendo. Carne, natureza pecaminosa, essa tendência que temos de maneira natural a pecar contra o Espírito que em nós habita. E essa é uma guerra que acontece. E diante de uma tentação, muita gente diz assim, tem a voz do diabinho e tem a voz do anjinho aqui. Já viram isso? Já ouviram isso em algum lugar? Tem duas vozes, uma me puxa para pecar, que é o diabinho, e outra me puxa para não pecar, que é o anjinho. E isso não é verdade. Porque como nós vimos domingo passado, o diabo não tem poder de falar a nossa mente. O diabo não tem essa capacidade, mas a nossa carne tem. A nossa natureza pecaminosa tem. E ela fala o tempo todo. Diante de uma tentação, a nossa carne nos puxa para o pecado. Só que você que tem Jesus Cristo como Senhor e, portanto, o Espírito Santo em você, o Espírito Santo vai puxando você para o outro lado. E aí a guerra acontece dentro de nós. Faço, não faço. Faço,
não faço. E a batalha vai acontecendo. Faço, não faço, faço, não faço, não fiz. Louvado seja Deus, aquela sensação de vitória vem, o nome de Deus é glorificado. Você suportou a tentação. Fiz. Pequei contra Deus. Errei. A carne nessa batalha saiu vitoriosa e me fez pecar. Só que a guerra, essa batalha é aliviada. Na hora em que eu resisto e na hora que eu peco, não existe mais batalha. O problema é que quando eu peco, as consequências disso dentro de mim são catastróficas. O Espírito fala, a carne fala. E as justificativas da carne vêm. A carne fala assim, mas é só uma vez. A carne fala assim, não, mas qual é o problema? Ninguém está vendo. A carne vai tentando justificar os motivos pelos quais nós devemos pecar. Em contrapartida, o Espírito vai nos dizendo, olha quem você é um filho de Deus. Vai te fazendo lembrar mensagens que você ouviu, textos da Bíblia que você leu. Irmãos, infelizmente muitos têm se deixado levar pela carne, mas louvado seja Deus que muitos têm se deixado levar pelo Espírito. Só que se você tem se deixado levar pela carne, hoje pode ser um diferencial na sua vida. Confesse o pecado ao Senhor, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te coloca de pé e vai te dar condições para que você ande no Espírito. Tiago capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer que Deus não tenta ninguém. Mas nós encontramos aqui o caminho para a concepção do pecado. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo, pela nossa natureza pecaminosa. E quando isso acontece, essa natureza nos atrai. E essa atração gera uma sedução. E essa sedução vai fazer com que eu decida pecar. Quando eu decido pecar, quando eu alimento o pecado na minha mente, eu já cometi o pecado. Só que este pecado pode se materializar, que é na própria atitude pecaminosa. E quando isso acontece, há a separação da comunhão que eu tenho com Deus. Porque Deus é santo, e o nosso relacionamento com Deus deve ser santo também. A carne, irmãos, é tão perigosa, a natureza é tão perigosa, que Paulo vai fazer uma declaração sobre ela, importantíssima. Lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo o desejo. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ele está dizendo aqui, fazendo uma descrição sobre a natureza pecaminosa que habita em nós. E ele continua dizendo o seguinte, versículo 15, porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Todo crente, se você é crente, se você um dia confessou Jesus como Senhor, você quer fazer a vontade de Deus. Você quer. O problema é que você tem a carne. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui o seguinte, olha, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer, que é pecar, eu faço. Porque é isso. A carne faz com que nós façamos coisas que não queremos fazer. Porque se somos de Deus, vamos querer fazer as coisas do Senhor. Porque quem não é de Deus não está preocupado com isso. Mas quem é de Deus, ou está preocupado em agradar a Deus, ou não é de Deus. Não é de Deus. Quem não está nem aí para o Senhor. Paulo continua. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Então, o seu pensamento humano, o meu pensamento humano é mau.
O meu pensamento humano visa a destruição, visa o meu próprio prazer. Este é o meu pensamento humano. E ele repete no versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E dentro dessa declaração toda do apóstolo Paulo, no versículo 24, ele falando sobre a sua natureza pecaminosa, ele diz aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a natureza pecaminosa que habita em nós. E essa percepção é fundamental para que nós tratemos essa natureza pecaminosa como uma inimiga mortal que é. Porque é. Só que louvado seja Deus pelo versículo 1 do capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também vai falar sobre isso lá no capítulo 2, versículo 11, dizendo: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que lutam contra a alma. Natureza pecaminosa. E essa natureza é tão forte que nos deixa inconsequentes. Porque, pode reparar, quando alguém vive em pecado e isso explode, a pessoa, se é de Deus, pergunta: por que eu fiz isso? Porque na hora da concepção do pecado, na hora do desejo, na hora da cobiça, na hora deste processo que Tiago 1 nos relata, nós ficamos completamente cegos e inconsequentes. A nossa natureza pecaminosa nos deixa inconsequentes, meus irmãos. Nós esquecemos quem somos, esquecemos o que temos, esquecemos de tudo o que Deus nos deu para saciar um desejo carnal. E todos nós, por termos uma natureza pecaminosa, temos tendências específicas. Tem gente que tem uma tendência a mentir, tem gente que tem uma tendência a roubar, tem gente que tem uma tendência a matar, tem gente que tem a tendência à homossexualidade, tem gente que tem a tendência à imoralidade. Todos nós temos uma ou mais tendências pecaminosas. É por isso, e aqui um parênteses, é por isso, irmãos, que quando alguém cair em pecado, nós não devemos rotular, nós não devemos apontar o dedo para ela e dizer: está vendo? Porque nós somos pecadores iguais, carentes da glória de Deus, e da graça de Deus, e do perdão de Deus iguais. Então, em nome de Jesus, não vamos rotular ninguém, não vamos apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo aqui, inclusive eu, pecou essa semana. Pecou essa semana. Essa mensagem não tem por objetivo um julgamento, mas tem por objetivo um alerta que serve para mim, que serve para você, para que nós tenhamos as condições na palavra de Deus de fugir o máximo que conseguimos dessa carne que habita em nós e vai habitar enquanto nós estivermos nessa vida. Nós, por conta da natureza pecaminosa, colocamos muita coisa em risco. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, nós vamos ver a lista que a palavra de Deus nos dá tão claramente sobre essa carne. Veja, porque as obras da carne são conhecidas ou manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, o grupo da imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, pelejas, dissensão, que é a predisposição à briga, heresias, que é você falar coisas de Deus que não são de Deus, invejas, querer ser o outro, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que coisa, nós temos grupos aqui de pecados que são oriundos da nossa natureza pecaminosa. E todas essas coisas nós somos capazes de fazer. Todas essas coisas.
nós somos capazes de fazer. Irmãos, todas. Por quê? Porque nós somos pecadores. E quando nós pensamos por essa perspectiva, nós conseguimos enxergar o quão carentes da graça de Deus nós somos. O quão dependentes do amor de Deus nós somos. O quanto necessitamos do perdão de Deus, das orientações do Senhor. Porque se alguém aqui ouve uma mensagem como essa e pensa assim, isso aqui não é para mim. A soberba da vida tomou conta desse coração. E a queda está logo ali. Mas aquele que ouve essa mensagem, como aquele publicano que clama por misericórdia, encontra a misericórdia do Senhor. Em relação ao mundo, nós enfrentamos o mundo. Em relação ao diabo, nós resistimos. E em relação à natureza pecaminosa, em relação à carne, nós temos que fugir. Fugir. A carne nos puxa e sempre vai nos vencer se nós formos enfrentá-la. Se a sua tendência pecaminosa é a fofoca, e alguém vem falar de alguém para você, corra. Se de repente é a imoralidade, pare de assistir aquilo que desperta você. Isso é fuga. Se a sua tendência pecaminosa é de roubar, não se coloque ao alcance de algo que vai fazer com que você roube. Se a sua tendência é ter inveja das pessoas, trabalhe o contentamento no seu coração. Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2, 22, foge das paixões da mocidade. E essa fuga, irmãos, deve ser feita com algumas coisas que a palavra de Deus aqui nos ensina. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 14, veja, a palavra de Deus vai nos dizer, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em seus desejos desenfreados ou em suas concupiscências. E o que significa revestir-se de Jesus? O que significa isso? É você direcionar toda a sua vida. É nós direcionarmos os nossos pensamentos, o nosso coração e as nossas atitudes ao agrado de Jesus Cristo. É nós nos perguntarmos, todas as vezes, diante de alguma decisão, o Senhor Jesus faria isso? O Senhor Jesus aprovaria isso? Se essa é a direção da tentação que vai me puxar para um desejo carnal, eu tenho que ir para o outro lado. Para agradar a Cristo. Para adorar a Cristo. Então, quando fazemos isso, nós estamos fugindo do pecado. Fugindo da nossa tendência pecaminosa. Fugindo da nossa carne. Se o pecado está ali, eu vou até lá para provar que eu consigo vencer a carne. O que vai acontecer? A queda acontecerá. Mas eu não preciso provar nada para mim mesmo. Eu não preciso. Eu preciso agradar a Deus e glorificar a Deus. Eu não preciso provar para mim mesmo o quanto eu sou forte, até porque a palavra de Deus diz o quanto eu sou fraco. E que se não é o poder de Deus em minha vida, eu vivo na mais pura miséria espiritual. Então eu dependo do Senhor para resistir à minha carne, para resistir ao diabo. Eu dependo do Senhor para fugir da minha carne. Eu dependo do Senhor para enfrentar o mundo. Toda a força que eu tenho deve vir única e exclusivamente do Senhor.
Efésios capítulo 6, versículo 10. Antes fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Irmãos, falar sobre isso é extremamente necessário, porque nós não podemos apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo nunca vai deixar de existir na vida daquele que é um salvo em Jesus. O Espírito Santo cela, nunca vai deixar de existir. Mas nós podemos apagar a atuação dele na nossa vida. Em uma análise ainda um pouco mais ampla, nós podemos apagar a ação do Espírito Santo, nós somos capazes de apagar a ação do Espírito Santo em nossa igreja. Quando a carne começa a falar mais alto. Nós podemos. Quando eu começo a pensar assim, não, porque sem mim a igreja não vai para frente. Porque sem mim as coisas não vão acontecer. Então eu vou fazer de tudo para puxar, me perdoe a expressão, para puxar o tapete do pastor Ebenezer para assumir a igreja. A igreja pode ter a ação do Espírito Santo apagada por qualquer pensamento carnal que é alimentado e que cresce. Então que Deus nos livre disso. Porque nós estávamos conversando, nós os pastores estávamos conversando essa semana, e uma das frases que mais falamos foi que nós não devemos nos esquecer de para quem que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para Jesus. Jesus é o único todo-poderoso. Jesus é o único que não peca. Jesus é o único que é digno de todo louvor e toda a glória. E nós somos servos de Cristo. A carne não pode tomar conta do nosso coração. E nós devemos fugir disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a palavra diz assim: fugir da impureza, fugir da imoralidade. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E aqui eu quero, irmãos, enfatizar algo fundamental da nossa conversão. Porque, deixa eu dizer uma coisa, você que é um cristão, servo de Jesus, você não tem direito sobre você mesmo. Eu não tenho direito sobre mim próprio. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida a Jesus. E em Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus vai nos dizer assim: se confessares Jesus como Senhor. Aquele texto vai dizer assim: se você confessar que Jesus é o seu dono, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso significa que é preponderante para vivermos uma vida de convertidos, entendermos que não temos direitos sobre nós próprios. Quem tem direitos sobre mim é Cristo. Então eu preciso renunciar os meus próprios desejos para viver a vontade de Cristo. E para isso acontecer, eu devo fugir das minhas tendências pecaminosas, da minha natureza pecaminosa, que vai querer e que tenta reassumir o controle da minha vida. Só que deixa eu dizer uma coisa aqui em nome de Jesus. O nosso coração não é do mundo. O nosso coração não é do diabo. O nosso coração não é da nossa carne. O nosso coração só tem um dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o dono do nosso coração. Ele é o dono. Então, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Andar em espírito
significa viver o fruto do Espírito, como nos diz Gálatas capítulo 5, versículo 20. Nós não podemos nos colocar ao alcance do pecado, pois se fizermos isso, cairemos. Em relação à nossa carne, nós devemos fugir. Então nós conhecemos os nossos inimigos aqui: o mundo, o diabo e a carne. Qual é a estratégia? O mundo a gente enfrenta, o diabo a gente resiste, e a carne a gente foge. Quem é o nosso grande líder? Jesus Cristo. Jesus é o nosso general nessa guerra, e como nos diz Salmo 144:1, Ele nos prepara para essa guerra. Só que eu quero terminar dizendo uma coisa: a vitória já está garantida. Nos méritos de Jesus, a vitória já está garantida. Existem batalhas que vamos vencer, existem batalhas que vamos perder, mas a vitória já está garantida em Jesus. Qual é o nosso dever? Lutar para que vençamos o maior número de batalhas. Mas se de repente perdemos algumas, e pecarmos, 1 João 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De repente você está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Saiba, você corre um risco terrível de partir deste mundo sem Jesus e ir para um lugar terrível. Mas venha para o lado da vitória. Entregue sua vida a Jesus e você conhecerá o verdadeiro sentido da vida, que é glorificar ao Senhor. E quanto a nós, irmãos, é tempo de guerra. Então vamos lutar para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enfrentando o mundo, resistindo ao diabo e fugindo da nossa carne. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar. E todos nós somos dependentes do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que bom fazer parte de uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega contra o pecado, que prega a santidade, que prega que devemos agradar a Deus, que prega que devemos diminuir e Cristo crescer em nós. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. São as palavras introdutórias de Paulo, quando fala da armadura de Deus, para essa batalha que enfrentamos diariamente no nosso viver cristão. E eu gostaria de orar com você, que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. Se você abriu o seu coração e de boa mente ouviu a palavra de Deus, Deus falou a você. Não confunda o mensageiro com a mensagem. A mensagem é independente do mensageiro. A mensagem vem diretamente da parte de Deus para nós. Não ouça o mensageiro, ouça a mensagem, porque isso é vida para o seu e para o meu coração. Algum crente foi tocado por Deus e precisa de oração? Levante sua mão. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Na galeria, louvado seja Deus. Amém por isso. Glória a Deus. Agora, alguém aqui que ainda não é crente em Jesus, que ainda não conhece esse Cristo, que ainda não teve um encontro vivo com Ele, essa manhã é a sua manhã. Entregue sua vida a Jesus agora. Alguém assim? Faça um sinal. Eu quero entregar minha vida a Cristo como meu Salvador. Eu entendi que só Jesus Cristo salva e que a solução é Jesus. Então, eu levanto minha mão para dizer: eu quero esse Cristo na minha vida. Há alguém assim? Não importa quem você seja, o que faça, Jesus conhece você e ama você. E Ele quer te dar vitória sobre o pecado, vitória sobre você mesmo, vitória sobre a morte. Ele quer mudar a sua vida. Há alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus.
Levante sua mão, nós vamos orar por você. Alguém? Deus está movendo você, eu sei. Então levante sua mão e nós vamos orar por você. Ainda estamos falando ao seu coração. Meu irmão em Cristo, esse convite não é só para ser aceito com um levantar de mãos, mas que você saia do seu lugar resoluto, decidido, dizendo: eu quero me fortalecer no Senhor, para resistir ao diabo, para enfrentar o mundo, para fugir da minha carne. Eu só terei forças se Jesus for comigo. Então eu preciso de oração. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Pode vir, venha à frente. Venha à frente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o que a Bíblia diz. Se é de Cristo que você precisa, se é desta força, esse poder do alto que você necessita, se você reconhece que precisa da graça de Deus, então venha à frente, na galeria aqui embaixo. Pode chegar, nós vamos orar por você. Se Deus falou com você, se Deus chamou a sua atenção, se você foi convencido por Deus e você não vem, eu tenho pena de você, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos donos de si, aos que acham que não precisam de quebrantamento. A Bíblia diz que Deus resiste a pessoas assim, mas Deus dá graça aos humildes, aos quebrantados, aos que reconhecem que precisam, aos que atendem à palavra da sua voz, que nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento e à vida com Deus. Se é você, vem à frente. Vem à frente em nome de Jesus. Pastor Carlos Júnior virá aqui e vai orar por nós. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela sua palavra. E Senhor, eu peço as tuas misericórdias, ó Deus, por cada um que teve a coragem de vir até a frente, Senhor. Dentro desses eu também me incluo, ó Pai, porque eu preciso muito da força do Senhor, ó Deus. Eu preciso me fortalecer mais na força do poder do Senhor. E eu peço, Pai, uma bênção. Eu peço que o Senhor fortaleça os corações de todos esses que vieram, ó Pai. De todos os que foram tocados por essa palavra e tomam decisões para ter por objetivo agradar ao Senhor, viver uma vida mais perto do Senhor, viver uma vida mais santa diante do Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos a sua ajuda, porque sem o Senhor nós não conseguimos, ó Pai. Nas nossas próprias forças, a queda é um fato, mas nas forças do Senhor nós conseguimos, ó Pai, lutar espiritualmente, a fim de que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai. E eu peço, Senhor, mais uma vez, fortaleça o coração de todos aqui, ó Pai. Fortaleça-os no poder do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.